Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente está hoje aqui com um convidado super especial, uma pessoa que eu estou ansiosa aqui para ouvir, né, para saber um pouco mais dessa história tão bacana, que ele foi uma parte tão importante. Nosso convidado hoje é o Cacau. Cacau é o filho do Klaus Peters, né, que foi a pessoa que visionária ali por trás da Praia do Forte, e o próprio Cacau, né, que também se chama Klaus Peter, né, também participou ativamente disso tudo, né? Então, Cacau, eu sempre, quando a gente fala de turismo no Brasil, a gente acaba falando assim da Praia do Forte. Todo empreendimento imobiliário, comunidade planejada, bairro planejado turístico, grandes complexos turísticos, sempre querem de alguma maneira fazer uma referência ao que foi feito lá, imitar, etc. Mas óbvio que ninguém conseguiu aquela mágica até agora. Então, espero que hoje a gente consiga entender um pouco disso, mas também o Cacau é um dos maiores especialistas do Brasil em marinas, em destinos turísticos, e a gente também vai explorar esse outro lado dele. Então, Cacau, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, hein? Felipe, obrigado a você pelo convite, né, de participar desse importante podcast seu, que tem repercussão no Brasil inteiro, num tema tão interessante. E falando aqui hoje um pouco de Praia do Forte, né? Praia do Forte era uma fazenda da minha família, meu pai comprou isso nos anos 60. Meu pai era industrial e tinha uma fábrica da Peterco, e a própria Peterco, né, era a Peters Company, e ele... A fábrica de quê, Cacau? Peterco era iluminação pública, fazia grandes projetos de iluminação, estradas, ruas, estradas, parques, né, e até iluminação de piscina, tal, e iluminação industrial. E meu pai, então, tinha a Peterco do Nordeste, que tinha a sede em Feira de Santana. E com isso ele aprendeu a apreciar as boas coisas da Bahia, né? Foi explorando cada vez mais os arredores de Feira de Santana, até que conheceu um dia que só isso já seria um podcast em si, como é que ele conheceu o Praia do Forte, mas enfim. Um dia ele chegou nessa fazenda de coco, se encantou com a fazenda de coco e acabou comprando, sem saber exatamente o que ia fazer com aquilo, mas ele achava que era uma propriedade que não podia deixar passar. Então era uma fazenda produtiva de coco, 12 quilômetros de praia, começava lá no Rio Pujuca, acesso dificílimo, e durante muito tempo isso era um destino nosso de férias, né? Na realidade era quase que um castigo, porque nós, né, quando íamos à Praia do Forte,
a gente ficava isolado lá, não tinha nada para a garotada fazer, o Imagina os acesso era adolescentes difícil. lá, hein? Então, eu me divertia muito, porque eu sempre gostei dessa coisa de pescar e dessas coisas do mar, né? Sempre isso me chamou muito a atenção, sempre gostava desse pessoal que tinha as histórias para contar de pescador e tal, enfim. Mas o problema era chegar lá, né? E tinha até um campo de aviação e quando o tempo estava seco, que era raro, né? Porque a gente vinha no verão e no verão normalmente chove, e então invariavelmente a gente precisava pegar uma Kombi que a gente dava a volta por Feira de Santana, Mata de São João, até chegar lá, umas 5 horas de carro, sem ar-condicionado, né? Isso era um sacrifício imenso para Você está qualquer falando isso, adolescente. viu, Cacau? Estou me lembrando da Barra de São Miguel, aqui em Alagoas, né? A nossa família era da Barra de São Miguel, que hoje fica 30 minutos de carro, uma pista duplicada. Exato. Mas a gente fazia 2 horas, 2 horas e meia, por um monte de ruazinha de barro, né? E assim, a gente invariavelmente no inverno atolava. Aí vinha alguém da Barra de São Miguel, uma caminhonete cheia de homem em cima, já para desatolar a gente e pegar em algum lugar, cara. A gente tinha isso também em São Sebastião, né, no litoral norte, onde meu pai também muito cedo comprou uma propriedade. E que meu pai e meu tio, o Manfred, né, foram sócios a vida inteira. Então, tudo que meu pai comprava, meu tio comprava, eles tinham sempre em sociedade. E não foi diferente na Praia do Forte. E aí ficou essa fazenda, 12 quilômetros de praia, e ficou durante muito tempo ali como uma fazenda de coco, produtiva, mas também deficitária, mas comprou pela oportunidade, pela beleza, sem saber exatamente o que faria com aquilo. E aí começa uma sucessão de eventos onde nós tivemos muita sorte, né? Sorte primeiro de achar uma propriedade com potencial da Praia do Forte, né? Sorte de encontrar um lugar que era habitado lá pelos pescadores, que na realidade não eram pescadores, eram filhos de trabalhadores da fazenda, né? E que moravam na Praia do Forte, sem ter trabalho na fazenda, viraram pescadores. Então, sorte de ter encontrado uma comunidade como a Praia do Forte, que na época tinha liderança lá fantástica, é, do Leles, casado com Rosinha, uma pessoa assim de muita responsabilidade e tal, e que isso deu muita vontade do meu pai pensar em fazer alguma coisa, porque tinha gente muito bacana lá, né? E era realmente uma qualidade assim excepcional de pessoas de todo tipo, desde trabalhar na fazenda, pescador, a trabalho comunitário. Então isso já tinha sido uma grande sorte. E a outra sorte foi numa conversa com um amigo do meu pai, que era o velho Vilares, que tinha acabado de fazer um projeto, o Master Plan no litoral de São Paulo, ali do lado de São Pedro, como é que chama? Eu esqueci agora. Do Em lado São de Paulo, São Rio, não? Pedro, hã? Em que lugar lá? Não, Não conheço Santa... ali no Guarujá, enfim, vou lembrar ainda, mas enfim, tinha acabado de fazer esse grande projeto lá, um arquiteto, e o Vilares falou para o meu pai que estava muito impressionado com o trabalho dessa equipe e que recomendava que o meu pai contratasse esse arquiteto americano de Nova York para fazer um estudo sobre a potencialidade das propriedades que meu pai e meu tio tinham no Brasil, inclusive uma fazenda no Paraguai. E assim foi feito. Esse arquiteto veio para o Brasil, Brad Perkins, com quem tenho contato até hoje. Na época, ele era sucessor da Perkins and Will, o pai dele tinha fundado, e veio ao Brasil visitar essas propriedades. E como eu era estudante de arquitetura na FAU, em São Paulo, eu fui designado para acompanhar essa equipe de arquitetos que olharam as propriedades que ele tinha. Então, era na Bahia, no litoral de São Paulo O que e no Paraguai. presentão, hein, Cacau? Mas então, não, Para quem não sabe, a Perkins Will se não é o maior, um dos maiores do mundo, a história da um dos arquitetura hoje. maiores, é. E essa é uma outra história interessante, porque o Brad Perkins depois acabou saindo da Perkins Will, porque ele achava que era muito grande o escritório, que ele gostava de uma coisa menor. Começou um escritório do zero, que chama Perkins Eastman, e hoje é do tamanho da Perkins Will, com, com sucursais, com filiais na China, em Dubai, enfim. E aí, esse Brad Perkins, grande visionário, ele olhou o potencial de todas essas propriedades e fez um relatório.
E quando veio o relatório, para nossa surpresa, ele achava que a Praia do Forte, na Bahia, estou falando 1978, 79, talvez, início de 79, estava pronta para ser desenvolvida como um destino turístico. E nós, né, falamos, pô, o americano, coitado, não está entendendo da realidade brasileira. Nós, ao contrário do México, nós não temos os Estados Unidos como vizinho, que é um grande emissor de viajantes. E ele mesmo assim insistia, falou, não, realmente eu acho que tem potencial, entendo a dificuldade, mas a Praia do Forte, ela tem atributos que a diferenciam de outros destinos turísticos, e eu acho que talvez não para o americano, mas principalmente para o europeu e para o brasileiro seria um destino. Bom, e tanto ele falou que insistiu que nós acabamos marcando uma reunião com o então governador Antônio Carlos Magalhães, e aí vem uma outra grande sorte, de ter à frente da Bahia um governador, talvez um dos políticos de expressão, um dos primeiros políticos de expressão que acreditavam no turismo como uma indústria séria, né? Porque todos os outros sempre pensavam que o Brasil era um país industrial, né? Nem agro era industrial, né? Sinceramente, na prática não mudou muita coisa, não, porque todo mundo fala da importância do turismo, Eu mas acho no que orçamento ninguém vê muita. não muda talvez com a velocidade que nós, que entendemos o potencial do turismo, gostaríamos que mudasse, né? Mas eu acho que a gente já avançou bastante. Você pensa, isso foi no final dos anos 70, quando a única bandeira estrangeira de hotel no Brasil era o Hilton, né? Não tinha mais nenhuma outra bandeira, enfim. E aí, numa reunião com a CM, quando nós apresentamos o projeto, aquilo foi música para os ouvidos dele, porque de repente ele viu que tinha um empresário estruturado, com um projeto de proporção que poderia realmente botar a Bahia num mapa dos destinos turísticos. E aí, nós tínhamos lá como secretário de turismo Paulo Gaudenzi, que, na minha opinião, né, de tudo que eu já vi até hoje, talvez seja o cara que mais entende de turismo no Brasil. Ele realmente Ali, ele fez diferença, viu? Ele foi um cara é, fantástico. é, talvez Caíto esteja no mesmo nível dele, né? Tenho um grande respeito também já passou pela Embratur, mas enfim, Paulo Gaudenzi conhecia profundamente Bahia, conhecia profundamente o turismo, e aí juntos nós desenhamos um projeto para viabilizar a Praia do Forte. E para viabilizar a Praia do Forte, a gente precisava de estrutura, infraestrutura, que era a estrada, não existia estrada até então, muito menos a ponte, e precisava também fazer um upgrade no aeroporto. E do nosso lado, nós nos comprometemos a fazer o hotel, né, dentro do projeto que havia sido apresentado, como uma semente, como uma âncora de um empreendimento turístico, né, nos 12 quilômetros de praia. E também nos comprometemos a trazer, através de uma parceria que a gente fez com a Varig, um voo charter de Frankfurt. Então, nós abrimos aí um espaço muito grande para o turista europeu chegar ao Brasil sem ter que passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo, que era realmente uma coisa muito sacrificante. E assim foi feito. Aí fizemos um master plan, né? Assinamos lá os memorandos de entendimento, e cada um tinha as suas atribuições, e isso foi uma experiência. Imagina, eu ainda estudante, vendo aquilo, e eu via que a poder público, né, cumprindo à risca tudo aquilo que havia sido estabelecido, do nosso lado também. Eu, então, pessoalmente, nesse momento, percebi que aquilo que eu estava aprendendo na FAO, em São Paulo, estava muito longe daquela arquitetura que eu estava vendo nos projetos da Perkins Will. E aí eu recebi um convite do Brad Perkins para terminar meus estudos nos Estados Unidos de arquitetura. Aí eu fiz a transferência para os Estados Unidos, perdi aí um semestre que fiquei trabalhando como estagiário no escritório deles em Washington, D.C., e me formei como arquiteto lá e voltei diretamente de Nova York para Praia do Forte para dar continuidade à implantação do projeto. E isso contava também com a participação do Wilson Reis Neto, outro grandíssimo arquiteto, um arquiteto carioca, grande mestre meu, cara assim, de uma visão, de uma sensibilidade. O primeiro trabalho que nós fizemos arquitetonicamente foi tentar entender quais que eram os elementos arquitetônicos que poderiam ser
replicados numa arquitetura que não copiasse, não imitasse aquilo que estava sendo posto lá, mas que fosse uma referência, né? Que aquilo servisse de inspiração. E aí toda a arquitetura meio colonial, meio Praia do Forte, porque houve muita modificação do colonialismo para a arquitetura local lá, do pescador. Isso foi um trabalho muito bacana. E junto com o Brad Perkins e equipe, nós fomos desenvolvendo esse master plan. E uma das recomendações do Brad Perkins e da sua equipe, que passaram meses, né, conosco lá na Praia do Forte, era que a vila ela deveria permanecer como um centro da Praia do Forte. Isso, para mim, foi o grande acerto, né? Então, resgatando um grande ativo que nós tínhamos lá com essa Vila dos Pescadores, com pessoas extraordinárias, né? Desde o artesanato, a culinária, tudo, né? E como a vila pertencia à fazenda de coco, porque ali eram as casas dos trabalhadores da fazenda de coco. E aí nós fizemos um acordo com a prefeitura de Mato de São João, onde dentro do loteamento, aquilo entrou como parte da área institucional aceduada à prefeitura. E fizemos isso na condição que aquilo fosse feito um comodato com os moradores para manter os moradores lá, para que eles permanecessem, para que eles também não vendessem na primeira oportunidade, e com isso ia descaracterizar totalmente a Vila dos Pescadores. Junto com isso, nós demos de presente à Mata de São João com toda a lei de uso do solo, que eles não tinham. E foi até interessante que muitos amigos do meu pai achavam que a gente estava dando um tiro no pé, porque a lei de uso do solo era extremamente restritiva, né? Nós queremos, por exemplo, uma zona não edificante de 50 metros a partir da linha do Jundu. Para que era isso? Para que a Praia do Forte, anos mais tarde, quando tivesse desenvolvida, você pudesse passear na praia e não ter o menor vestígio de qualquer construção terra dentro. Outra coisa foi o coqueiro. O coqueiro é uma planta que não é nativa, então não é protegida por nenhuma lei. Então nós criamos uma lei que protege o coqueiro. Então, para cada coqueiro que você tivesse que derrubar para construir algo, você tinha que plantar 4 novos. E com isso você, inclusive, ia renovar o coqueiral, que já era um coqueiral antigo, e continuar essa imagem da Praia do Forte, né, com aquele coqueiral, aliás, do litoral inteiro, né, com um coqueiro. E, enfim, disso tudo nasceu um conceito, né, que é muito mais importante, primeira coisa, né, o conceito da Praia do Forte, que era uma comunidade planejada, né, naquela época pouco se falava disso em comunidade planejada, e com a sorte de ter todos esses inputs, né, ter o governo entendendo a importância do turismo, um arquiteto estrangeiro com toda a bagagem que ele tinha de desenvolvimento urbano, de master plan, com outro arquiteto aqui no Brasil, Wilson Reis Neto, com toda a sua sensibilidade artística e tal, o pessoal da Praia do Forte, e meu pai, lógico, um desenvolvedor que tinha a paciência de esperar esse projeto de longo prazo maturar. E aí foi feito o hotel, né? O hotel, primeiro fizemos a pousada Praia do Forte, que era para receber as pessoas que iam lá visitar, porque só tinha a casa da fazenda, e em seguida foi feito o hotel. E aí o hotel a gente entra mais nessa parte turística, né, que é importante a gente falar aqui. Ô, Cacau, deixa eu só antes de falar do hotel especificamente, queria até que você ampliasse um pouco. Quando a gente fala de Praia do Forte, do desenvolvimento da Praia do Forte, a gente está falando de quê? É do hotel, é da vila? Teve mais coisas? Era para ter tido mais coisas, não teve? O que é que foi feito nos 12 quilômetros de praia? Dá uma noção para a gente. Então, isso é interessante. Assim, então foi feito o master plan, né, os acessos, né, o acesso. Então era muito importante ter um acesso, era um acesso generoso, que infelizmente depois, talvez por pressões outras, que aí já não estavam mais lá, esse projeto foi revisto e esse acesso ele foi estreitado, ele foi diminuído, né, na sua largura. Mas então eram os acessos, os bolsões de estacionamento e depois várias etapas de loteamentos, né? Essas várias etapas elas agora acabaram virando condomínios, né? Então cada etapa do loteamento, na medida que a gente ia avançando, a gente ia desenvolvendo e aí tinha perante a prefeitura todas as obrigações, tal. Então isso foi feito em etapas.
E aí, então, a vila, né? A vila era o coração da Praia do Forte. Então, preservamos a vila, e a vila pertencia aos moradores. E aí nós fizemos um plano diretor, onde, na medida em que você se afastava da vila, os lotes iam virando cada vez mais residenciais e também maiores. Isso era para dar possibilidade da vila, logicamente, crescer, chegar num tamanho razoável, mas mantê-la daquele tamanho. E depois os lotes cresciam e viravam puramente, e como são até hoje, puramente residenciais. E é interessante que eu peguei esse primeiro desenho que ele fez na proposta inicial, em 1979, tem um mapa desenhado, inclusive à mão, nanquim e tal, e você põe isso hoje sobre uma foto do Google da Praia do Forte, é exatamente o que aconteceu, né? Então, quando o projeto é bom, ele não precisa ser, né, mudado. Então, na medida que cresce, os lotes ficam maiores. E também tinham algumas áreas para hotéis, né? Então, a primeira área do hotel era aquela mais próxima, onde foi construído o Tivoli. Na época, começou como Robinson, depois virou Maritim, e depois virou Praia do Forte Eco Resort. Essa história eu vou contar um pouco mais para frente. Mas depois também tínhamos outros terrenos maiores, onde foi construído o Iberostar, que eu acho que fugia um pouco do conceito inicial da Praia do Forte, e aí faz parte de uma fase da Praia do Forte que mudou um pouco a gestão, e do Tivoli, do Iberostar para cima, dividiam e são ainda lotes maiores, são alguns quilômetros de praia ainda, para fazer residências mais isoladas e mais exclusivas. Então, Cacau, essas áreas estão disponíveis no mercado, são de vocês? Tem muitas áreas ainda disponíveis, né? Tem algumas que já foram vendidas, mas tem muitas áreas que ainda estão disponíveis, né? E tem outras que foram compradas por investidores e que aos poucos estão sendo desenvolvidas. E foi uma outra sorte, eu acho também nossa, que a gente conseguiu trazer lá para Praia do Forte incorporadores de altíssima qualidade, né? Então, você pega hoje a Santa Helena, o que a Santa Helena já fez lá de empreendimentos, uma qualidade fantástica, que é difícil você encontrar no Brasil. Então, ali a gente acha que a gente conseguiu, já desde o início do empreendimento, e foi talvez um início difícil e lento, porque meu pai, e lógico, eu também, que eu morava lá, né? Meu pai ficava em São Paulo, eu morei na Praia do Forte. A gente fazia questão de toda pessoa que fosse para Praia do Forte, ela acrescentasse alguma coisa para Praia do Forte, né? Então, nós éramos muito criteriosos, e podia ser em qualquer ramo, né? Você pega lá o Projeto Tamar, NECA e Gui, que estão lá até hoje, eles fizeram o Projeto Tamar acontecer, e a tartaruga virou um símbolo da Praia do Forte, mas a gente reconheceu neles desde o início pessoas que tinham muito a acrescentar, como de fato acrescentaram, né? Hoje, você separar a história do casal do Tamar da Praia do Forte é quase que impossível. E assim foi com tudo, desde um restaurante, ou um cara da lavanderia, o cara que ia lá prestar serviço, qualquer coisa. A gente sempre tinha muita preocupação em acertar nas pessoas que fossem para lá, porque a gente achava que uma vez que você tivesse um núcleo de pessoas X, que automaticamente a Praia do Forte cresceria na direção certa. Então, é um início muito difícil, muito demorado, mas que depois facilita incrivelmente a sequência disso tudo. E como Cacau, de fato foi. eu tenho curiosidade sobre isso, que é o seguinte, sempre um dos desafios maiores que tem é você trazer esses parceiros, né? Seja incorporadores, seja o dono do restaurante, a rede hoteleira, quem quer que seja, né? E na fase inicial, que é um destino ainda a ser provado, a maioria das pessoas não acredita, chama você de maluco, né? Então, eu sempre gosto de dizer que a diferença do visionário para o maluco é apenas o sucesso. Deu certo, vocês hoje, você e seu pai são considerados grandes visionários e estar aqui fazendo podcast, que é o mínimo, né? Devia ter um monte de prêmios. Mas, se tivesse dado errado, todo mundo ia dizer, aquele maluco lá não disse que não deu certo.
Então, assim, é difícil colocar as outras pessoas no seu sonho, né? Eu queria entender os aspectos, primeiros, práticos. Como é que você conversava com as incorporadoras? Você vendia o terreno, você permutava, você doava? Como é que você consegue, você conseguiu desenvolver alguma habilidade de identificar os parceiros corretos? Seja o dono de um restaurantezinho, que tipo de perfil uma pessoa que está começando agora deveria buscar no começo de um projeto desse? Bom, isso tudo começa por você se definir, né? Então, eu acho que no início, já desde do primeiro rabisco do Master Plan, já no programa passado para os arquitetos da Perkins Will, nas premissas todas, a gente já definiu um conceito, existia uma filosofia toda. E isso é muito importante, porque você só consegue fazer com que pessoas sonhem com você quando você mostra o seu sonho, né? E que o seu sonho tem alguma viabilidade. Como você mesmo falou, tem muita gente que sonha, que você acha que é maluquice, mas quando você percebe que existe alguma coerência, existe alguma chance de dar certo, você acaba arriscando, né? E nisso, eu acho que o grande fator foi justamente o nosso foco total em pessoas. Porque ali a gente já tinha um lugar maravilhoso, né? A gente já tinha tudo de bom. A gente precisava só tomar muito cuidado de, na medida que a gente fosse desenvolver, de que você não fosse diminuir aquilo em nada e tentar acrescentar. E você só acrescenta com pessoas, né? Eu lembro, a gente trouxe gente que o cara queria fazer já naquela época, que fez, não é que queria, fez uma horta orgânica para o hotel. Aparecia gente de todo tipo, porque no momento que eles chegavam lá, a gente tinha lá nosso escritório bacana, mas nada assim, né? É, tudo muito pé no chão. Aquela arquitetura que eu mencionei antes, desenvolvida a partir dos elementos arquitetônicos locais, sempre tentando fazer algo a partir daquilo que já existe. E você tentando encantar as pessoas. Lógico, teve muita gente que foi, tentou, talvez foi no momento errado, não deu certo, mas a gente perseverou. E isso requer uma energia que poucas pessoas estão dispostas a empreender num projeto como esse. Não é dinheiro, não é nada. E não é só dedicação, é dedicação no caminho certo. Então, você desenvolver um conceito e a partir desse conceito, de você tentar trazer pessoas para trabalharem junto com você. Então, era um projeto a longo prazo. Então, de um lado, você tinha um empreendedor, né, meu pai, que sabia que aquilo era a longo prazo, né? Ele sempre mencionava uma história do meu avô que plantou uma jabuticabeira né, no fim da vida. Ele falou, mas ele falava para o pai, né? Para o meu avô, mas você nunca vai ver essa jabuticabeira frutiferar. E ele falou, mas não é por isso que estou plantando, né? Eu estou plantando não é só para mim, estou plantando para os outros. E foi mais ou menos isso. Esse foi o conceito. A gente sabia que aquele projeto Mas era assim, um projeto de maturação de 50 anos. aproveitando isso que você falou, essa deixa, né? A jabuticabeira do seu pai foi a Praia do Forte. Como é que foi a relação dele com o projeto e a relação dele, da vida dele, os estágios da vida dele com o projeto? São duas fases muito distintas, né? Uma era meu pai, uma fase da vida dele que foi até mais ou menos uns 60 e não nem lembro agora, talvez 65 anos. E aí teve um estalo na vida dele que até hoje é uma grande incógnita, não só para a família, mas também para os amigos, e que ele resolveu abdicar de amigos e família e entrou numa nova aventura e se casou novamente e abdicou de tudo, né? E inclusive dos conceitos, como eu mencionei antes, né? De alguns conceitos que norteavam o desenvolvimento da Prado Forte, ele passou a ser muito mais imediatista, né? Então, foi uma transformação muito grande. Então, existem dois momentos muito claros, né? E muito diferentes entre si. O meu pai, visionário, pensando a longo prazo, como muitas outras coisas que ele fez, né? Não só ele,
a família do pai, a família da mãe dele e tal, tinham esse mesmo DNA, e de repente um estalo que não sei o que aconteceu, ele resolveu ser um pouco mais, pouco não, né, bastante imediatista, né? Vou citar um exemplo aqui, que é o hotel que foi construído, o hotel nós construímos e foi inicialmente gerenciado pelo Robinson Club, que era uma joint venture do Steigenberger, que era a maior cadeia de hotéis 5 estrelas da Alemanha, com a TUI, que era a maior empresa de, de turismo, né? De a maior agência da Europa. E juntos tinham um Robinson Club, que carinhosamente as pessoas chamavam de Clube Med dos alemães, né? Era mais ou menos a mesma coisa, mas era bem menos restrito, você podia sair do hotel, não era só de semana a semana, enfim. E, e aí esse hotel, ele foi concebido do nosso lado para servir como um marketing do empreendimento. Então era para ter algo onde as pessoas pudessem passar alguns dias agradáveis e se encantar com o produto forte e acabar comprando um lote, né? E uma das minhas maiores atividades na Praia do Forte é justamente isso, era fazer casas para essas pessoas que iam lá num verão e voltavam no verão seguinte com a casa pronta no seu terreno, com uma cozinheira baiana fazendo uma moqueca e jarrete e flor no vaso, né? E isso deu muito certo, né? Foi através disso que as pessoas começaram a conhecer a Praia do Forte, através também de muitos eventos que fizemos, né? Eventos de esportivos, aí teve todo um cuidado com o marketing para justamente diferenciar a Praia do Forte dos destinos. E aí chegou, já nessa nova fase, meu pai achou que o hotel precisava ter um centro de convenções. Aí eu dizia, mas o centro de convenções, ele destoa desse... Ah, não, porque o hotel precisa ter... Sim, mas é parte do marketing, né? E as pessoas que vêm aqui na convenção, quantas voltariam para comprar uma casa? Não sei nem se voltariam para férias. Qualquer coisa que remotamente sugira que está existindo uma convenção lá, né? Uma placa, enfim. E eu fui, lógico, voto vencido, né? E acabou fazendo o centro de convenções, mas que era algo, isso eu uso como exemplo, só para ilustrar que algo assim ele jamais teria pensado na primeira fase dele. Entendi. Que ele falou, bom, é isso aqui, vamos em frente, é um hotel de lazer, de descanso e ponto final. Mas, O cara quer fazer uma Cacá, convenção? você está falando isso tudo, está vindo na cabeça a minha situação, que eu já passei por isso, e de várias outras pessoas que foram visionários e empreenderam em projetos de longo prazo. Que é o seguinte, de muitos projetos desse tipo, a gente se apaixona, a gente coloca muito dinheiro, muita energia, né? E boa parte deles são deficitários durante um bom tempo, tá? Chega um momento que a pessoa diz assim, pô, peraí, dá para continuar assim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O projeto antes ele era deficitário, assim, o empreendimento como um todo, ou não, rodava bem, né, e foi mais uma diferença de posicionamento, ou foi aquela história do empreendedor que disse, ó, cansei e agora eu quero liquidez, eu quero deixar de botar dinheiro. Eu acho que não, porque aí que está a diferença, né? Se fosse o meu pai na primeira fase da vida dele, certamente ele teria continuado, porque se existia uma marca registrada do meu pai era a perseverança, né? Ele nunca abandonava, se existia alguma chance de sucesso, ele ia até o fim. E ali eu acho que era um caso típico de você continuar no rumo, porque se você tenta abraçar o mundo, você acaba não tendo nada. Então, eu acho que, lógico, existem hotéis que cabem perfeitamente sempre começou, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que dentro daquelas premissas, dentro daquele contexto nosso, ele não deixava de acrescentar. Então, era todo um investimento. Isso era uma época onde nós, como proprietários do hotel, tínhamos toda a responsabilidade do fluxo de caixa, né? E o operador ele recebia um FII pela gestão e mais empenho. Então, se o hotel perdia dinheiro, quem perdia dinheiro era o empreendedor, não era a rede de hotéis. Então, sim, custava para a gente.
mas qualquer centavo que você acrescentasse ao valor do metro quadrado dos terrenos, mais do que pagava essa conta. Não imediatamente, mas lá na frente. Por isso que eu falo, só uma questão de estratégia, de dar o tempo necessário para isso acontecer. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Cacau, mas eu queria fazer uma pergunta agora sobre o seu envolvimento. A gente falou sobre o seu pai. Como foi o seu envolvimento desde a época de estudante de arquitetura? Quais foram as suas fases lá dentro e até que momento você se envolveu com a Praia do Forte? Bom, eu começou muito cedo, né, na vida profissional, vamos dizer assim, porque eu fui para lá ainda estudante de arquitetura, passei alguns meses acompanhando os arquitetos da Perkins Will e no desenvolvimento do master plan, né, na coleta de informações e na época não tinha Google, né? Então para andar a propriedade, o próprio Rio Pujuca, a gente navegou no Rio Pujuca, quase matei os arquitetos, enfim. E isso depois, logo na sequência, eu fui estudar, terminar meus estudos em Nova York. E aí, logo no início dos anos 80, eu voltei de Nova York para a Praia do Forte para dar continuidade ao projeto. E aí trabalhava no escritório de arquitetura, desenvolvendo não só o master plan, mas também o projeto do hotel, o que hoje é o Tivoli. Então, nós tínhamos um financiamento do BNDES, né, que através da Sudene, depois também tivemos um financiamento do Banco de Desenvolvimento Alemão. Então, a gente tinha um cronograma a cumprir e, você sabe, naquela época, com a distância, era muito complicado fazer qualquer coisa, e principalmente num ritmo como a gente imaginava. E eu saí da faculdade, então, com aquela faculdade americana, imagina, onde você vai para a obra com até o último detalhe resolvido, né? E na obra é só fiscalizar a execução. E aí eu logo percebi que a gente tinha pessoas na obra muito qualificadas, talvez no trato com os materiais, mas que não sabiam nem planta sequer. Então, eu lembro que nesse momento nós desmontamos nosso escritório de arquitetura e criamos 4 frentes de trabalho, onde os arquitetos, cada arquiteto supervisionava uma frente de trabalho e falava, bom, aqui tem que botar uma coluna assim, uma viga, que jeito você vai fazer? Ah, vou fazer assim, tal, é aceitável, não é aceitável, e assim foi. Então, durante muito tempo eu fiquei à frente, junto com o Wilson Reis Neto, né? Até no livro do Wilson Reis Neto, ele, no prefácio lá, ele fala de mim dizendo como o assistente patrão, né? Porque eu era assistente dele e também era patrão. Uma relação muito, muito estranha, mas muito bacana, muito respeitosa de ambos os lados. E então isso foi até terminar o hotel. Quando terminou o hotel, inauguramos o hotel, eu comecei a me dedicar das atividades complementares, né? Lógico, eu como arquiteto queria continuar fazendo várias coisas, mas a Praia do Forte carecia. Falamos um pouco, né? Como é que se atrai pessoas para compartilhar desse sonho. Às vezes você não preenche todas as vagas. Então eu tinha uma padaria 5 estrelas, que fornecia pão para o hotel. Foi a primeira padaria com pãozinho francês na vila, formou uma fila de 200 metros lá, acho que todo mundo da vila estava nessa fila na primeira fornada. Também cheguei a ter um barco de pesca para ter peixe fresco no hotel. E aí eu me dediquei, tinha a base náutica, né? Eu sou velejador, sempre gostei muito disso, então nós tínhamos uma base náutica no hotel, e com pranchas de windsurf, aula de windsurf e bobcat e tal, e fizemos lá muitos eventos, né? E isso era um conceito nosso de marketing, de você divulgar a Praia do Forte
através de eventos, e também nós usamos muito a parte de fotografia, de qualquer tipo de coisa, de moda, o que fosse. Então, a gente tinha uma equipe lá que ajudava os fotógrafos, recebemos grandes fotógrafos do mundo todo, J.R. Duran vivia lá fotografando, e a gente tinha um pessoal que dava apoio, então, eu quero um fundo com predominância de tons bege ou verde, ou o que fosse, e a gente fornecia isso e depois você ia lá nos créditos das revistas de moda, né, mais prestigiosas do mundo, a Praia do Forte. E nos eventos, principalmente vela, fizemos alguma coisa de hipismo também, a mesma coisa. Então, fizemos um campeonato mundial de windsurf, isso em 1986, se não me engano. E isso acaba saindo nas revistas, né? A própria mídia nacional acaba cobrindo isso. E você, então, posiciona esse empreendimento como algo que respeita muito o meio ambiente, por isso eram sempre esportes ligados ao meio ambiente, ou vela, ou hipismo, ou bicicleta, né? E, e então eu tinha essa parte também de fazer os eventos esportivos, mas minha principal atividade é justamente projetar e vender casas prontas, né? Então, era um build to suit. Então, Isso camarada ia lá, você fazia, era uma iniciativa sua, um negócio seu, ou era da empresa da família? era sempre pela empresa da família, chamava Lântico. A Lântico que fazia toda a parte de construção lá. Isso deu muito certo durante muito tempo, né? Então, fiquei lá, eu saí da Praia do Forte em 92. Só que eu tive algumas saídas, eu saí também em 85, eu saí para fazer um curso na França, fiquei um ano fora, mas voltei também direto da França para Praia do Forte, e sempre totalmente dedicado a realizar esse sonho que nós sonhamos juntos, né? Meu pai, eu e toda a família, meu tio também, né? É importante falar isso, o Manfred, talvez não tivesse à frente, mas sempre foi uma pessoa muito dedicada, principalmente nas relações governamentais, um cara fantástico, irmão do meu pai. E assim, é, eu contribuía para o crescimento, né, para a implantação da Praia do Forte. Eu tinha ainda vários, quando saí, tinha muitos projetos, né? Eu queria fazer um restaurante maravilhoso, né? Que eu queria fazer um relé gourmand, né, do relé Chateau. Aí eu cheguei aí lá na França, conversar com o chefe, contratamos um consultor e ia fazer um restaurante lá, muito ligado à culinária baiana, mas com algumas pegadas assim diferentes de um chefe lá, Michelin, né? Cacau, muito bacana isso tudo aí, mas me diz uma coisa, e como foi esse processo de sair de lá da Praia do Forte? Tanto você quanto sua família, em que momento o cordão umbilical aí foi cortado? Eu saí, eu tinha uma outra irmã que continuou lá, a Susan, que cuidava da pousada, ela ficou um tempo lá, até que depois ela também saiu e foi para Miami. E com isso, as relações quase que, com Prado Forte, quase que se cortaram. Isso já foi. Eu saí em 92, minha irmã deve ter saído em 90, sei lá, 94, 95, não lembro direito. Mas para mim foi extremamente traumático, né? Porque eu nunca tinha pensado em outra coisa, nunca tinha pensado em uma alternativa de vida. Para mim, aquilo era Prado Forte, e quando eu me identifiquei com o Prado Forte, eu falei, é isso que eu vou fazer, e eu me dediquei efetivamente de corpo e alma. Mas não me arrependo de nada, não saio nem magoado, nem nada, porque, por outro lado, os anos que passei lá foram anos de um aprendizado único, né? Principalmente de relações humanas, das pessoas na vila, dos moradores, de você desenvolver um respeito pela vida deles, de você en- encontrar um caminho para o desenvolvimento que não olhe só o capital, mas olhe principalmente as pessoas, né? A remuneração não só do capital, mas que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor resultante disso. E a gente sabe que quando você desenvolve alguma coisa, você vai mudar, né?
relações, até fisicamente as coisas se transformam. E a arte está em você, na medida do possível, você mitigar as coisas ruins e fazer com que as mudanças positivas sejam maiores possíveis, né? E isso eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu lá, né? Para mim, cada dia lá era um dia como eu falei, de muito aprendizado, né? Eu fui lá, inicialmente, eu não vou nem dizer com uma arrogância, né? Eu não me considero uma pessoa arrogante, mas eu achei que sabia mais, né? Então, você chega aqui, São Paulo, vai para lá, e que estudei nos Estados Unidos, então, projeto e tal, mas eu tive a humildade de, num momento, entender, falar, gente, se alguém tem que mudar, somos nós, né? Se alguém tem também uma capacidade de adaptação maior, somos nós. E se você olhava lá a vida deles, o estilo de vida, e até na parte profissional, de conduzir as coisas, a gente tem muito a aprender, né? Eu não digo só com o baiano em geral, que é um povo que eu também respeito muito pela sabedoria da vida, né? Mas particularmente pelo pessoal da Prado Forte, que para mim é único, né? Eles tinham um conhecimento da vida extraordinário, eles sabiam o que era importante e o que não era importante, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Primeira pessoa que faleceu lá, eu fui dar meus pêsames à família e percebi que ali era uma festa, né? As pessoas celebravam a ida dessa pessoa e o tempo que passaram com essa pessoa nesse terreno aqui, né? Então, tudo eles olham sempre o lado mais bacana da moeda, né? Lógico, não de forma irresponsável, né? Então, eu consegui nisso conciliar, né, todo o meu estudo técnico que eu fiz nos Estados Unidos, na França, com uma parte humana que eu acho que é a mais importante de tudo, né? Voltando àquela sua pergunta lá atrás, né? Se hoje eu fosse falar qual é o Key Success Factor da Prado Forte, são as pessoas, né? A gente ter tido a capacidade e a sorte, sobretudo sorte, né? Mas a sorte eu acho que está em você saber aproveitar a oportunidade quando está diante de você, né? Quantas pessoas, eu penso aqui, não teriam mudado tudo lá, né? Passa um trator, tira tudo, começa do zero, né? Mas por falar nisso, assim, a Praia do Forte, do jeito que ela é hoje, do que se tornou, isso era algo que vocês visualizavam dessa maneira lá? Foi surpreendente, não foi? O que é que tem de diferente e de igual que vocês planejaram lá atrás? Eu acho que de igual tem a vila, né? Dela ser um centro de convivência, de convergência, né? Eu acho que o que diferencia Praia do Forte de várias outras praias maravilhosas Brasil afora é essa vila vibrante, né? E, novamente, feita por pessoas que estão lá, né? Eu tenho amigos pescadores que continuam morando lá, né? E amigo mesmo, que ainda ligo, falo por WhatsApp e tal. São amizades né, que vão durar a vida toda. Então, é, isso para mim surpreendeu talvez positivamente, né? Por mais otimista que nós fôssemos em relação à vila, talvez a gente nunca esperasse que ela chegasse a isso e que os pescadores realmente fossem se fixar lá. Isso eu acho fantástico, dá Ô, essa Cacau, identidade. há normalmente uma pressão muito grande, né? Quando começa a se valorizar do jeito que se valorizou, né? Do que se tornou, e muitas vezes a pessoa vende, né? O morador original vende sua unidade para, obviamente, do interesse dele, ele vai fazer um dinheiro ali, né? Mas me parece que isso não aconteceu com tanta força lá. Aconteceu, óbvio, tem muita coisa lá que foi comprada. É impressão minha ou realmente conseguiram permanecer lá ainda? E se isso acontece, por que razão? Não, dois motivos. Primeiro, um técnico, né? Porque eles têm um comodato com a prefeitura, né? Então pode passar de pai para filho e aí, né, gerações e gerações, e não pode vender, né? Então isso é uma coisa. Mas a gente sabe que no Brasil sempre se dá um jeitinho. Então você faz lá um contrato, tal, e enfim. E aí vem uma outra coisa que eu acho que é mais importante, que essas pessoas reconhecem que por mais dinheiro que elas tenham na vida, elas não vão ter a qualidade de vida que elas têm na Praia do Forte.
E isso foi um foco desde o início, né? A qualidade de vida. Meu pai tinha até uma sigla que era MQV, né? Melhor qualidade de vida. Isso era para todo mundo. Não era para o turista, não era para o cara que fosse comprar um terreno, não era para o funcionário. Todo mundo na Praia do Forte sempre pensar na sua qualidade de vida. Então, eu acho que qualquer pessoa que tivesse diante de uma oferta, me vende o seu terreninho aqui, vou te dar tanto, você pode morar onde? Ele pensa bem, eu falo, vou fazer o quê com isso? Né? Então, ele tem essa consciência. Isso eu acho que foi uma coisa que talvez um aprendimento, uma aprendizagem mútua, né? Nós deles e deles da gente, de entender que dinheiro não é tudo. Né? E eu acho que isso a Praia do Forte deixou muito claro. Então, a Vila, eu acho que não nos surpreendeu positivamente. Talvez negativamente, mas nem tanto. É que hoje você tem lá um engarrafamento na Praia do Forte absurdo, que não estava planejado. Mas Isso foi uma modificação. posso ser sincero, eu tive uma aula uma vez, aí eu passei e fiz um curso com o André Joane, que é o fundador do Novo Urbanismo. E ele falou uma coisa, ó, no final das contas, minha gente, no lugar que as pessoas querem estar, sempre vai ter congestionamento, porque é impossível, assim, não dá para você ampliar infinitamente o espaço, né? Mas, assim, com o grau de sucesso que ela teve, eu acho que mesmo que tivesse uma estrutura maior, ia ser difícil, viu? Porque também, cada vez com estrutura maior, aí atrairia mais gente, né? É a chamada demanda induzida. Não, mas não é isso, então. Mas é que foram duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que foi alterado o acesso, né? Concordo com você, por maior que fosse o acesso, você só ia mudar o congestionamento de lugar, ele ia ficar mais lá perto da vila, né? Perto do estacionamento. Mas houve também um adensamento maior, né? E isso não estava planejado. E eu acho que as contas que a gente tinha feito lá atrás, né, do jeito que a Praia do Forte estava planejado originalmente, você ia ter uma massa crítica suficiente para fazer com que a vila fosse o que ela é hoje, né? Então não ia faltar cliente para a vila. Então, esse adensamento ele não foi pensado em viabilizar a vila, ele foi pensado em valorizar ou melhorar o retorno sobre o investimento do incorporador. Então, esse para mim é um ponto. E outra, né? Eu acho que hoje a Praia do Forte está dividida, né? E ela não era para ser dividida. Então, por exemplo, do Iberostar para ir de carro para a vila, você não vai. Você tem que voltar para a Estrada do Coco, né? Então, esse desenvolvimento da infraestrutura lá do Papagente para cima, ele parou. E parou por quê? Porque, novamente, né, o Iberostar, não é nenhuma crítica ao hotel, mas é só um conceito. O conceito No dele projeto é original, não havia nenhum hotel com aquela dimensão e aquela concentração de pessoas. Então, all inclusive também, né? isso. Justamente, Cara, você tocou num ponto muito importante, né? Nós sempre, lá atrás, até com o Robinson, que era um all inclusive, a gente promovia muito essa integração com a vila, para o cara ir almoçar ou jantar na vila, né? O cara do hotel não gostava muito, mas para nós não fazia sentido ter um hotel que fosse um enclave dentro do nosso empreendimento, né? Então, o Iberostar foi também uma venda de um terreno e acabou. Ele não acrescentou nada para o Forte. Então, esse é mais um exemplo de como isso saiu um pouco daquele planejamento original que nós tínhamos lá atrás. perfeito. Cara, sobre a Vilinha ainda, né, a gente tenta, todo mundo tenta replicar isso, né, no Brasil todo, mas sempre fica uma coisa fake, né, assim, nunca consegue fazer algo realmente real, né? Mas, e eu queria saber sua opinião sobre isso, de que maneira se pode fazer uma centralidade, assim, com características que pareçam não só de hardware, né, de tijolo, mas também de software, né, das pessoas que moram lá dentro representarem a comunidade local. Mas fora isso, também a gente estava batendo um papo uma vez e você me falou da dificuldade que foi tornar aquela vilinha, aquela rua ali sem tráfego de automóveis, né? Conta aí também essa história para gente. Então, isso, bom, fazia, lógico, parte do projeto original americano. O que ele pensa? É a rua principal peatonal, então não tem carro, né? E assim foi. Então, estava lá desenhado no projeto, tal, muito bacana. Só que eu acho que os moradores não tinham registrado o que era para ser. Até que um dia nós fechamos, né? Um lado e outro, onde não entrava carro, né? E era com uma corrente.
para, se precisar entrar em ambulância, você tira lá a corrente e passa. E aí houve uma manifestação dos moradores contrários àquilo. E aí, novamente, diálogo, né? Então não havia, a coisa foi crescendo de um lado, sem haver comunicação, e eles imaginavam uma coisa e se deixavam levar por aquela indignação e criou uma revolta, né? Eu cheguei a ser ameaçado de morte por causa daquilo lá, né? Diz que iam tirar, e aí uma vez, inclusive, eu vi ó, o pessoal caminhando para botar fogo naquilo, fazer não sei o quê, e eu fui lá e fiquei na frente da corrente, falei, pô, e era tudo amigo meu, e do outro lado da corrente era tudo amigo mesmo, né? Eu tinha certeza que não ia acontecer nada comigo, né? Olhando de fora, as pessoas não tinham tanta certeza, mas e aí que eu falei, cara, vamos conversar. E as pessoas. E aí eu fui entender o que era, porque o sonho de todo brasileiro, né, não vou aqui entrar na questão de julgar ninguém, mas o sonho de todo brasileiro é ter um carro. E não adianta nada ter o carro, você não pode mostrar o carro. Então, o cara que tem uma casa na rua principal, que já faz parte da elite, compra um carro e não vai poder botar o carro na frente da casa dele, pô, isso não pode, né? Então, eles queriam ter essa possibilidade. Mas aí, aos poucos, a gente foi mostrando que o que isso volta na qualidade de vida, né? O que essa rua fechada aos pedestres acrescentaria na qualidade de vida das crianças ficarem, né, brincando na rua sem se preocupar com nada, tal, sem ruído de carro, né, enfim. E aí houve, lógico, um convencimento, e entenderam a importância disso, e assim foi feito. Mas é sempre, né, quer dizer, não sempre, né, mas algumas vezes houve momentos em que as nossas propostas de desenvolvimento não eram bem entendidas, né? E assim, Mas graças a... sem sombra de dúvida, essa questão da rua de pedestre lá é um elemento chave para o sucesso do que se tornou, porque Exato, passou a ser um destino e não isso, um meio de passagem, né? exato, exato. Mas quando você fala que, né, não existe, tal, eu discordo. Eu conheço várias vilas assim, né, umas planejadas, aliás, a maioria, lógico, planejadas, e que conseguiram resgatar uma certa autenticidade, né? E que eu falo, essa tal da autenticidade, para mim, talvez seja o maior patrimônio que qualquer cultura tem, porque é algo que quando você perde, você não resgata mais. Não existe investimento que nem replique e nem resgate a autenticidade, né? Uma vez que foi, foi. E graças a Deus, né, a Bahia é muito forte na cultura e essa coisa é muito explícita. Então, é algo que você percebe, lógico, de bate-pronto já valoriza. E então, você criar algo autêntico, concordo com você, não dá. Você pode preservar algo, pode ter degradado um pouco, como o caso do Pelourinho, né? Uma vez eu até trouxe um professor meu de psicologia institucional. Ele era da França, ele era um belga, e eu trouxe ele aqui para conhecer a Bahia e tal, e falei, e por que aqui no Brasil as pessoas não entendem o valor do patrimônio histórico e lá na Europa entendem? Ele falou, isso é erro seu. As pessoas lá passaram por esse ciclo. Você só tem que esperar até o momento, e cada cultura tem o seu momento, que as pessoas, a sociedade por si só, vai entender o valor disso e vai preservar, né? Por uma questão deles mesmos, de entenderem que isso tem valor. Então, o que eu acho que não dá para fazer é você criar uma vila e fazer de conta que é autêntico, né? Então, a hora que você assume que ela não é autêntica e que é faz de conta, aquela vila azul do mar, por exemplo, lá do Beach Park, para mim aquilo é fantástico, gente. É um negócio que foi feito, ninguém quer fazer de conta que aquilo já existia, né? É, e cumpre seu papel de forma brilhante, né? E dá o conforto, porque você tem as lojinhas conectadas por dentro com ar-condicionado, restaurantes maravilhosos, aliás, acho que são só dois, mas enfim, o cara conseguiu não replicar nada, conseguiu criar algo no nada, né? Em Sobral também tem lá, no Ceará tem um lugar também, um shopping ao céu aberto, que é fantástico, né? Pequeno, qualquer cara de shopping fala, não tem
ABL suficiente e tal, mas os caras fazem e acontece, tem frequência e tal, porque é bem feito. Então, tudo começa, eu acho que com um bom projeto. Nesse bom projeto, se você tem a sorte, como nós tivemos, de ter a condição de preservar algo que por si só já tem muito valor, é um caminho talvez não muito mais fácil, mas é um caminho diferente de você criar algo do zero. Espetáculo. Cacau, eu queria fazer duas coisas. Eu queria lhe agradecer pelo papo e pedir desculpas, porque a gente não vai poder bater papo hoje sobre Marina. Nossa hora aqui já deu uma... Nosso tempo já passou bem, mas o papo estava tão gostoso e a oportunidade tão única de conhecer um pouco mais dessa história de vocês. Queria dar os parabéns para você, para a sua família. Acho que a gente passa pela vida, né? E é muito raro alguém conseguir deixar um legado com um impacto tão grande na vida das pessoas, né? Então, eu estava muito afim de bater esse papo contigo para compartilhar essa história, para mais pessoas saberem, se inspirar também, né? E, por que não, aprender também com os erros, as lições aí, e você deu muitas dicas legais, cara. Então, de coração, lhe agradeço, dou os parabéns mesmo, e passo para você agora, para você, das suas palavras finais aí, deu aí o recado que você quiser dar para a nossa turma. Não, agradecer, Felipe, a oportunidade, né? Porque raras vezes, inclusive, eu tenho a oportunidade de falar disso. Eu também nem falo muito sobre esses episódios da Praia do Forte. Acho que tá lá para todo mundo ver. Alguns se interessam pela história, outros nem tanto. E você se interessou e eu agradeço a você por isso. E também te parabenizo, né, pelo seu legado que você está deixando aí, né, à frente da DIT. Eu acho que faz um trabalho fantástico. Eu acho que você conseguiu criar uma organização que muito respeitada, né, no Brasil todo, e acima de tudo, né, como falamos no último congresso lá, é um lugar onde existe essa troca de experiências, né, e eu acho que é isso que faz qualquer setor melhorar, né, são essas trocas de experiência. E dizendo isso, eu me coloco inteiramente à disposição. Eu acho que eu tenho muito a falar ainda sobre pequenos detalhes da Praia do Forte e também sobre Marinas, que, aliás... É isso que eu queria fazer uma pergunta agora. Para me redimir agora de não ter sobrado tempo, qual é a sua atividade profissional? Quando é que as pessoas devem lembrar de você? Não, hoje eu sou uma pessoa, lógico, no setor de Marinas, né? Eu atuo no setor de Marinas, mas, sobretudo, atuando com um respeito muito grande pelo meio ambiente e pelas pessoas que fazem parte do meio ambiente, né? Então, eu acho que tudo isso que eu aprendi na Praia do Forte, eu levo hoje para essa minha atividade de Marinas, principalmente Marinas de água doce, né? Nós temos aí um potencial muito grande, e eu só queria dizer que acabamos não fazendo uma marina na Praia do Forte, porque entendemos que a Praia do Forte já tinha tanto que não era necessário você fazer uma marina, né? Não precisa abraçar o mundo, não precisa ter tudo. Mas eu acho que é uma estrutura muito importante, que nosso litoral inteiro é carente desse tipo de infraestrutura, e minha missão é fazer com que cada vez mais tenhamos marinas boas, marinas seguras, para que as pessoas usem o mar muito mais do que apenas como uma boa vista, e sim como um universo de outras atividades que podem ser desenvolvidas. Cacau, ainda esse ano eu entro em contato contigo para a gente bater um papo só sobre marina, tá bom? Bacana. Grande abraço, meu amigo. Obrigado a você. Aí. Sucesso. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.